Na reportagem de hoje da série Retratos Pandemia 2020, conversamos com uma psicóloga sobre toda essa situação, né, que nós vivemos e estamos vivendo durante a pandemia. Muitos medos, incertezas, perdas, né? Muita gente que a gente amava partiu. Você também deve ter passado pelas situações que vão estar espelhadas aqui no contexto que foi montado pelo Alexandre Mendonça. Vamos ver? Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar o que de fato aconteceu. A Luciana é uma psicóloga que trabalha com traumas psicológicos. Assim como os profissionais da saúde, ela também lidou com diversos pacientes, muitos com transtornos mentais por causa da Covid-19. E ela também foi convidada pelo Dr. Luiz Alberto Silveira a escrever um artigo contando as suas impressões sobre a pandemia. E Luciana escreveu reflexões da vida de todos nós durante o ano passado em 4 capítulos. E provavelmente você deve ter passado pelas mesmas sensações. Esse momento foi muito interessante, assim, porque as pessoas estão acostumadas com um movimento muito intenso e, de repente, todo mundo teve que se ver em casa, parado, convivendo com a sua família, esperando. Mas, ao mesmo tempo, trouxe também uma quietude maior. As pessoas precisaram ficar quietas, né? E acho que muitas pessoas também, inclusive os meus clientes também passaram por essa sensação, assim, de poder olhar um pouco para si mesmos, de olhar um pouco ao redor, assim, próximo, né? Família, pessoas próximas, a casa, o ambiente familiar e o ambiente da comunidade, assim, né? Que a pessoa saía para ir no mercadinho e voltava. Então acho que foi uma coisa uma sensação de recolhimento muito interessante. Assim como todos nós, a psicóloga também teve que rever o dia a dia do trabalho e com a família. Mas para ela não foi uma tarefa tão difícil, porque a Luciana conseguiu olhar o lado positivo de tudo que estava acontecendo. Para a minha geração foi como um retorno. Então a gente se adaptou e relembrou aqueles velhos tempos em que a vida era muito mais tranquila. E aos poucos as pessoas foram se adaptando a isso e até algumas pessoas foram gostando disso. Eu sinto que muitas pessoas gostaram. Porque no início a gente pensava, não, vai ser só uma semana, vai ser 2 semanas, vai ser um mês. Depois não era mais isso, depois a gente não sabia mais, era longo prazo. Então tiveram que começar a se organizar para trabalhar em casa, tiveram que se organizar para ter outras fontes de renda, porque muita gente ficou sem trabalho, sem emprego. E a essa vida nova que se estabeleceu completamente diferente do que era antes, né? A psicóloga também lembra de como foi conviver com as incertezas sobre a doença e sobre a vida nos próximos anos. Muito, muito, muito. As pessoas com medo do futuro, medo de não dar conta, medo de não acabar nunca mais. Agora, com essa nova variante Delta, o medo começa a se reinstalar, voltam a se recolher, voltam a pensar que talvez vão ficar afastadas da família, né? Quanta gente ficou sem ver pai, mãe, meses? Eu fiquei meses sem ver meus pais, por exemplo. Eles tiveram muito medo. Então, eu lidar com esse medo deles também foi difícil para mim, né? Porque eu queria, dentro das medidas de segurança, queria poder ver eles e eu fiquei vários meses sem ver. Mas ela termina o artigo com uma visão mais otimista. Acho que houve uma expectativa no início da pandemia de que o mundo iria mudar, né? Então, muitas pessoas falando que essa era uma situação que tinha vindo realmente para a humanidade passar por uma transformação. Só para dar um exemplo, o meu cabeleireiro, ele mudou completamente a visão dele em relação ao consumo e hoje ele faz vídeos falando de sustentabilidade, ele mudou os produtos que ele usa. E isso, claro, isso traz uma mudança global também. A ideal seria que o ser humano começasse a dar mais valor para o que realmente importa, né?
Quando a gente perde alguém que a gente ama, ou quando a gente corre o risco de perder alguém que ama, a gente passa a dar realmente valor para aquilo que importa, que são as relações, que é o amor, que é poder estar bem nas relações. Acredito que isso continua sendo mais importante.